Oi, Ruth. Oi, como é que vamos? Vamos bem, e você? Frio, quente, quente, frio. Pois é. Eu hoje saí super. Ó, como é que eu tô? Ainda Hoje botei, estava frio. ainda botei uma capa vermelha e estava chovendo muito, muito, muito. E eu pensei que, nossa, ia voltar e de repente, no meio do dia, mudou tudo. Sol. Aí É, veio o sol, aí já esquentou um pouquinho. E e diz que amanhã vai esquentar. vai, Amanhã é sexta, vai esquentar, mas sábado já vai baixar choveu. a temperatura, domingo e segunda vai começar a chover de novo. Eu não sabia, pensei que já tinha acabado a época de chuva. Não, o problema é que nós estamos em março. Toda vez que você está em mudança de estação, que agora nós vamos sair do inverno, né? E começa primavera. Já é fim de março, abril, maio, é primavera. Sempre nessa época de mudança de estação, o clima é muito instável. Esquenta, faz frio. Sim, sim, Como mas eu eu sempre percebi. falo, chega em Pêssar, que é em Ah, abril, você sempre aí faz fala. um Hamsin, tem que ter Hamsin, entendeu? Então, eu sempre falo que o É, clima daqui não é clima que depende da natureza, depende dos Hagim. realmente. Tá É. bom, tá tranquilo, tá, não é uma chuva também daquelas que Não, de bom, inverno, né? depende de lugares, né? Tem lugares que têm uma incidência muito maior de chuva do que outros. É, É um moro. país pequeno, com um clima muito diferente nas diferentes regiões, por causa da colocação, né? Ah, tá. Bom, tá bom. O clima tá bom, o clima da natureza. Agora, o clima O aqui não tá clima nada bom, né? político e de Você quer começar segurança. por onde? Você quer começar pelas manifestações ou você quer começar pelo Bom, se a atentado? gente quiser fazer um pouco de ordem, que nós falamos a última vez na terça-feira, né? Sim, Foi exatamente antes da viagem do Netanyahu para Roma, que sim. ele viajou na quarta ou na quinta. E o povo aqui estava preparando uma manifestação de ruas para impedir o trânsito de Jerusalém, onde ele mora, até o aeroporto, que é pequeno o trajeto, mas para atrapalhar de modo que ele não pudesse chegar na hora do voo. Já começou antes, uma semana antes, 2 semanas antes, que ele queria voar num Boeing 777, que só a El Al tem esse avião. As outras companhias aéreas israelenses não têm esse avião 777, que é um aviãozão enorme, grande, e pode transformar sala em quarto, quarto em salas, cadeiras em camas. Tem toda uma série de vantagens, embora ele viaje só com uma comitiva pequena, são os assessores dele, secretários, etc., os jornalistas, que viajam no mesmo avião, mas numa outra seção, não na parte destinada a ele, que é super confortável. E começou um problema de que, quando tem um voo desse, que como não é voo de carreira, então, quando você precisa usar o avião, e não tem muitos aviadores que podem dirigir esse avião, esse 77, então a El Al ou qualquer outra companhia aérea que tenha um avião, eles abrem uma concorrência para ver quem se voluntariza para fazer esse voo, que já sabe que é um voo que vai ter hora, que não vai ter hora, que quando é com ele e a mulher, nada tem hora, é tudo fora de hora. E acontece que, como os aviadores da Força Aérea de Israel tinham começado aquele tipo de manifestação também
contrária às leis, principalmente pelo fato de que eles, se expliquei isso, que eles se sentem muito desprotegidos se eles vão para o exterior e podem ser presos no país onde ele aterrissar e ser submetido a julgamento por esse Tribunal Internacional de Hague. E se aqui passa essa lei que vai impedir o Supremo Tribunal daqui de cancelar a legislação dessa lei, eles estão expostos a isso, e eles estão dizendo que eles não estão dispostos por causa das loucuras desse governo, eles ficarem expostos a serem presos e serem julgados no exterior. Então, nenhum dos pilotos que estão aptos a dirigir esse avião não se candidatou à concorrência. Então, não tinha como viajar, não tinha como viajar. E ficou uma confusão tremenda no meio dessa política, e falando contra porque todos esses pilotos, eles são voluntários, quer dizer, no Exército, na Força Aérea, eles já são voluntários, e eles agora trabalham em companhias aéreas civis. E eles precisam trabalhar, têm que ganhar dinheiro de algum lugar, mas que eles têm o direito de se recusar. Eles não queriam servir ao governo do Netanyahu e ao Netanyahu pessoalmente. Então, nenhum piloto se voluntarizou. Então, criou um problema tremendo, porque a direção da El Al, que é a companhia aérea nacional do país, como que ela vai se recusar a transportar o primeiro-ministro? Com todas as desavenças que hajam, mas mesmo na bagunça, na confusão, tem que ter uma certa ordem. E nenhuma das outras companhias aéreas israelenses tem esse avião 777, e Israel não ia pedir, logicamente é uma companhia aérea estrangeira, imagina que horror. Até que a diretora-geral é uma mulher até da El Al, diz que não existe isso. A El Al é a companhia aérea nacional, o Netanyahu, você gosta ou não gosta dele, ele é o primeiro-ministro eleito em eleições legais que aconteceram no país, e todas as viagens dele para o exterior, a El Al é que tem que transportá-lo. Bom, então, com isso, resolveu o problema à última hora, na véspera. E aí o avião podia sair. E acontece que essa viagem para Roma era uma viagem que foi que o Netanyahu, logicamente, os assessores dele, obrigaram praticamente a Itália a convidar, porque, no momento, nenhum dos países da União Europeia e os Estados Unidos, e mesmo a Inglaterra, que não está na União Europeia, ninguém quer convidar oficialmente o Netanyahu para coisa nenhuma. Ele já está há 2 meses no governo, no poder, essa coalizão dele, e o Biden não convidou para sempre depois que um primeiro-ministro toma posse, uma das primeiras atitudes de boa vizinhança é os Estados Unidos convidarem para uma visita oficial. Até hoje não foi convidado para lugar nenhum, para país nenhum. E apareceu essa oportunidade na Itália, que a primeira-ministra da Itália também é uma de direita, ela foi eleita há pouco tempo também, muitos chamam ela de fascista. E então diz que ela estava, mas até ela não queria convidar oficialmente o Netanyahu. E dessas confusões e conversações que saem atrás dos bastidores entre o Ministério do Exterior de um lado e o Ministério do Exterior do outro lado, diz que ela concederia 45 minutos
de audiência para ele, imagina. E ele viajou com a mulher, que é sempre um problema, com as roupas, com os cabeleireiros, é uma coisa terrível. Bom, embarcaram. O embarque para Roma foi também muito confuso. Não, eles não podiam viajar pela estrada, porque os manifestantes obstruíram tudo, ia levar horas para eles chegar de Jerusalém até o aeroporto. Então, vieram de helicóptero. E também para confundir as pessoas, onde ele vai aterrissar, onde ele não vai aterrissar, vieram 2 helicópteros, um do Exército e outro da polícia, para o povo não saber em que helicóptero ele está, que é para não tentar também obstruir alguma coisa com relação aos helicópteros. Para você ver como é que está a situação aqui. Coisas assim que aqui em Israel só mesmo em filme eu vi. Nunca vi na realidade. Bom, embarcaram para Roma e ele foi no mesmo dia, que isso foi à tarde, que ele viajou, e o encontro com ele com a primeira-ministra lá italiana ia ser no dia seguinte, e na mesma noite, foi quinta-feira, ele foi numa sinagoga sefaradita lá de Roma, que foram os únicos que quiseram receber. Sim. Que ele estava dentro da sinagoga e do lado de fora, judeus de Roma estavam fazendo manifestação contra Netanyahu. Nunca. E quando ele estava lá, no meio, ele estava falando e a gente viu, aí ficam passando bilhetinhos, os assessores dele, tinha acontecido aquele atentado em Tel Aviv. Foi na quinta-feira à noite, quando ele estava na sinagoga. Então, foi aquela balbúrdia, porque aqui muita gente diz, aqui as pessoas estão morrendo na rua e ele está procurando visitas no exterior, que o lugar dele era aqui, não é hora dele estar viajando. Bom, mas não adiantou nada, ele ficou quinta, sexta, porque aí já entrou sexta-feira, ele foi se encontrar com a tal da primeira-ministra italiana e foi recebido com todas as honras de Estado, e o tempo todo na rua, do lado de fora, manifestações contra ele, contra Israel, tudo se transforma contra Israel, né? E ele voltou e sem que tivesse todas essas visitas, são visitas oficiais e sociais, etc., mas, no fundo, tem sempre alguma conversação, algum debate, algum acordo econômico, ou seja, militar, alguma coisa que seja em benefício de uma troca, que seja em benefício de ambos os países. Nunca essas visitas são só um encontro. Mas ninguém está querendo fazer negócios com Israel, e ele voltou, e aquele atentado na quinta-feira na Dizengoff foi uma coisa assim que causou uma sensação muito desagradável, porque um ano atrás, 2 anos atrás, também houve na Dizengoff, justamente quinta-feira, um atentado também, e aí foram atingidos, teve um só terrorista, que fica todo mundo perguntando como é que ele entrou, porque ele não tem acesso de entrada, não tem direito de entrada em Israel, vive na Palestina, né? Em território palestino, e aí precisa encontrar quem trouxe ele, quem trouxe. A sorte voluntário da polícia e outro policial que mora ali perto, e daí escutou os tiros e desceram armados.
e conseguiram rapidamente matar o terrorista antes que ele conseguisse matar mais gente, porque esses três estavam atravessando a rua, a Dizengoff, estavam indo para um casamento. E até agora ainda estão internados e feridos, muito gravemente até agora. E chega o fim de semana, então, na sexta-feira fizeram também manifestações por causa disso. No sábado, à noite, foi mesmas manifestações, mais de 250 mil pessoas ao todo, quer dizer, em Tel Aviv, Jerusalém, Haifa, Netanya, Asdod e muitas, Beersheba, que sempre tinha pouco, dessa vez tinha mais de 10 mil. E o problema todo, no meio disso, é o não ministro, e então ele fez uma pressão muito grande em cima do chefe da polícia, o Shabtai, para demitir o chefe da polícia de Tel Aviv, que o que ele tinha visto na quinta-feira, nas manifestações, e no sábado, que eles fecharam o Kvish Ayalon, as duas pistas, norte e sul, por mais de 2 horas. Foi realmente tremendo o que aconteceu no sábado e na sexta com relação a essas rodovias principais, porque são milhares de pessoas que ficam paradas nas estradas e é acesso principal de Tel Aviv para o norte, de Tel Aviv para o sul, e também o acesso para o Ben Gurion, para o aeroporto, e diz que mais de 70 mil pessoas estavam com passagem marcada para esse dia e muita gente perdeu voos. Então, ele disse que tinha que demitir de qualquer maneira o chefe da polícia de Tel Aviv, que ele era muito, muito benigno, muito bonzinho com os... Só faltava era que ele ficasse em pé ao lado dos manifestantes, de tanto que ele não atua com bastante energia contra eles. E, na mesma hora, transferiram ele de cargo. Mas acontece, isso foi na quinta-feira, à tarde, quando chegou de noite, aconteceu o que aconteceu em Tel Aviv, e não tinha um novo chefe de polícia de Tel Aviv, que ainda não deu tempo de ter sido nomeado. Ele que teve que vir a Dizengoff e resolver os problemas, né? E aí começou uma pressão tremenda contra o Ben-Gvir, dizendo que ele é uma pessoa que ele está trazendo só prejuízo para o governo, que ele não entende nada, que ele não sabe nada. Bom, aí passamos a sexta, o sábado com a mesma coisa, sem ter ainda um novo chefe de polícia em Tel Aviv. E no domingo, aí ficou anunciado que o Mafkal, o chefe da polícia, o Shabtai, que ele ia fazer uma declaração à imprensa no horário nobre da televisão. E aí ele falou que ele reconhece que ele errou, que a desculpa era que de vez em quando eles fazem uma mudança de cargos, um rodízio, que mudam os cargos das chefias, que tem vários departamentos da polícia que mudam os cargos, e que ele não foi demitido, como o Ben-Gvir disse que ia demiti-lo. Não, transferiram ele para uma outra função. E então o chefe da polícia, o Mafkal, disse que reconhece que errou, não pelo fato de ter
trocado a função, mas pela hora em que isso foi feito, que agora não é a hora certa de você fazer modificação nenhuma na polícia, quando a polícia está todos os dias, o dia inteiro, com tanta atividade, além, porque não é só as manifestações, as coisas normais que tem na vida aqui, os assassinatos e os roubos e tudo que acontece, todas as desgraças. E isso deu pano para manga. Depois nós tivemos, depois de domingo, aí já começou como é que se chama, um tipo de onda contra o Netanyahu, que começou na Europa e nos Estados Unidos, e junto com a viagem do Smotrich, que eu falei que ele iria aos Estados Unidos, e ele foi, apesar de não ter sido recebido por nenhuma autoridade oficial do governo, só foi lá para o Bonds, e também lá em Washington, as organizações judias, judaicas, fizeram manifestações de rua contra ele, e ele tinha que ir depois para o Panamá, acabou cancelando, para você ver como essas coisas acontecem, que a repercussão é mundial e é contra Israel, não é Acaba sendo. pessoalmente contra ele, contra aquele. Quer dizer, É. um ministro da Fazenda que vai lá em Washington tem que encurtar o programa, porque ninguém queria recebê-lo, e os judeus estavam manifestando na rua contra ele, e cancelou a visita ao Panamá, e voltou. E aqui continua essa blitz, e tentaram juntar uma equipe de 3 pessoas, um que foi um professor Friedman, que ele já foi ministro da Justiça em outro governo do Netanyahu, um professor Al-Basham e mais um general da reserva do Exército, que entende muito dessa parte de direito constitucional, para eles tentarem encontrar uma redação que seja compatível com o que a oposição diz e com o que o povo que está na rua pede. E determinadas leis que eles estão já trazendo para votação em primeira e segunda votação no plenário, não sejam não cheguem à terceira votação para estarem, então, inscritas no livro de leis. E acontece que esses 3 sentaram e debateram e trouxeram uma proposta que foi entregue ao Levin e ao Rothman nesse ínterim, no sábado. Morre o pai do Levin, aí ele teve que ficar sentado de Shivá, então ele não podia participar das conversações, e o que foi dito no meio. Esse general do Exército, ele disse que ele não estava disposto, que ele estava vendo que a forma como estava sendo redigida as modificações estavam nos levando uma certeza absoluta à ditadura. Nesse mesmo fim de semana, até o Ehud Barak foi entrevistado na televisão, quer dizer, aumentando cada vez mais o grau de desagrado e a quantidade de personalidades muito importantes, inclusive o outro
general que também foi ex-ministro da guerra, que nunca mais, desde que ele deixou a política, nunca mais falou. Ele também deu uma entrevista coletiva, e todo mundo contra. Agora, hoje, o Netanyahu tinha que, já deve ter viajar para a Alemanha. E a mesma coisa. 2 dias antes dele viajar para a Alemanha, ele está indo a convite do presidente. Mas o primeiro-ministro não quer saber dele. E lá em Berlim, começaram manifestações de rua dos judeus contra a presença do Netanyahu. Em Paris, teve uma exposição que a agência judaica fez de aliar, mostrando as possibilidades para os judeus de fazer aliar e não sei o quê. E teve manifestações incríveis também em Paris, em Londres. Então, e no meio disso, quando ainda está se falando em mais uma viagem hoje para o exterior, aí cai a bomba de que a Arábia Saudita e o Irã resolveram reatar as relações diplomáticas que estavam cortadas há 7 anos. E isso, para Israel e para os Estados Unidos, foi realmente uma bomba atômica. Porque o Israel estava tentando conseguir não seria exatamente um estabelecimento de relações diplomáticas completas, mas um tipo de relacionamento com a Arábia Saudita que começaria num nível não de embaixador, mas de cônsul, e que, para isso, a Arábia Saudita estava exigindo que Israel conseguisse ser o mediador junto aos Estados Unidos para eles receberem ajuda para a construção de não exatamente um departamento nuclear com a intenção de chegar à arma nuclear, mas de uso de energia nuclear para uso civil, para eletricidade, para outros benefícios para o país que não seriam militares. E Israel estava tentando conseguir isso, os americanos não estavam muito dispostos, que acham que do momento que você tem energia atômica na mão e você resolve mudar o rumo, aí vai pedir aos franceses, que estão sempre prontos a dar assessoria. Então, disse que não era necessário que mais outros países no Oriente Médio, principalmente o país maior, mais forte, mais rico que tem, que é a Arábia Saudita, que eles tivessem energia nuclear nas mãos. E agora, logicamente, que o problema econômico que o Irã está atravessando, ele reestabelece as relações diplomáticas que haviam sido cortadas. Logicamente que o Irã está precisando de dinheiro, como a gente precisa de ar para viver, e a Arábia Saudita tem dinheiro que não sabe o que vai fazer com tanto dinheiro, e logicamente que eles vão dar tudo o que eles precisarem para acelerar o projeto atômico iraniano. Nessa mesma semana, todos aqueles países do Emirato que entraram naquele acordo Abraham disseram que vão baixar agora o nível dos contatos. Nenhum deles era para o Netanyahu ser convidado
para uma visita depois que ele tomou posse, cancelaram a visita. Netanyahu mandou 3 shlichim, enviados dele, para conversar com eles. Eles disseram, não, muito obrigado, agora não. Então, tudo isso está voltando e está começando a penetrar dentro do Likud, dos Haverim do Likud, dos deputados do Likud, que eles vão perder o eleitorado. Ontem, na votação plenária de 2 leis importantíssimas dessas, o Yuli Edelstein não compareceu. Quer dizer, pela primeira vez, um deputado não está no plenário e como ele, outros vão começar a entender que o Likud não tem nada a ganhar com essas leis, o Likud como partido, e que esse tipo de comportamento não vai levar a nada, porque o povo realmente está se revoltando, não só contra as leis, mas também contra o partido, contra o Likud. E assim foram passando. E você perguntou a respeito de uma boataria que está correndo aí. Não tem em Aqui off, eu perguntei agora, eu perguntei antes da gente começar, então vou perguntar. Sim. É. É, Você a perguntou, gente viu que foi teve. anteontem, teve um atentado diferente dos atentados que ocorrem aqui. Um é num cruzamento muito movimentado de Megiddo, que é em direção ao norte do país. Foi colocado, estava um carro parado ao lado da estrada, e quando outro carro passou perto, explodiu, o carro explodiu. E, logicamente, que o motorista que estava, ele foi ferido muito gravemente. E o que aterrorizou o Shabak, o Exército, foi o tipo, a característica do atentado, que não é um tipo de atentado nem que o Hamas faz, nem que a Jihad faz, e nem que esses outros terroristas que não pertencem a nenhuma organização fazem sozinhos, que isso exige um preparo do material explosivo que tem que ser muito perfeito, muito bem feito, tem que trazer, ter um carro com permissão de estar em Israel, estar parado num local de muito movimento, como é o Tzomet, o Megiddo, e o controle também remoto, que não tinha ninguém dentro do carro. E isso levou ao Serviço de Segurança, ao Shabak, ao Exército, a dizer que provavelmente esse tipo de atentado é do Hezbollah. Então, há muito tempo que o Hezbollah não tem feito absolutamente nada em matéria de agressão terrorista ou de qualquer outra forma contra Israel. E está aproveitando agora a confusão que está aqui, e mais agora a proximidade do mês de Ramadã, que já vai começar na semana que vem. E para chamar a atenção, nós estamos aqui. E, logicamente, se o Hezbollah que faz, quem é que dá o material? Irã. Irã. Putz, esse atentado que teve na Dizengoff, o Hamas assumiu a autoria, não foi?
Aham. O E Hamas assumiu, o que morreu, o Merabel, é. ele era do Hamas. E teve alguma retaliação por parte de Israel? Se ele teve retaliação, É, sim, sempre tem. Agora, o problema sempre tem, eles também fazem, dessa vez esteve perto da cerca, em Gaza, e aí sempre os moradores de lá dizem que eles são reféns dentro do país deles, porque as coisas acontecem em Tel Aviv, acontecem em Megiddo, acontece no sul, e quem paga o pato são os moradores lá da faixa de Gaza, as proximidades de Gaza. Eles que recebem foguetes, que recebem tiros, e dessa vez já houve manifestações lá perto da cerca, de modo que está uma situação complicado. assim muito, muito desagradável, porque é no país inteiro e grande parte do povo, a quantidade de pessoas eminentes, de personalidades, de vulto aqui no país, que estão se manifestando e exigindo do Netanyahu que ele ponha um fim a essa legislação e termine com isso, porque o país está caminhando para uma ditadura, certamente. E com isso houve envolvimento do Exército, houve envolvimento da Força Aérea. Teve o novo, né, ele não está nem há 2 meses no cargo, o Alevi, Herzi Alevi, que é agora o novo Ramatkal, o chefe das Forças Armadas. Até ele teve que fazer uma declaração, porque ele diz que a coisa mais difícil que pode acontecer é envolver a Tzavá nesses problemas políticos, porque a Tzavá é o povo. Não pode, é impossível envolvimento do exército nessas disputas políticas. Então, essa é a Situação. situação. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Ontem teve início aqui o, a, o concurso internacional em nome de Arthur Rubinstein, que é o concurso de piano mais famoso que tem no mundo. Está sendo realizado desde ontem aqui em Israel. Você sabe que você não vê uma reportagem, nada, não tem uma palavra. 39 pianistas do mundo todo que foram selecionados, passaram em exames, etc., e vão ter 3 etapas, e começa agora e só termina dia 1º de abril. Nada, como se não tivesse acontecendo nada. Terrível, né, Ruth? Terrível. Ah, Ruth. Tem nada. Bom, amanhã também promete também a nova manifestação, né? Outro dia, o mesmo que eles fizeram na quinta-feira passada, é o dia da perturbação. É o dia da perturbação. Né? Então, amanhã vai ter no país inteiro, outra vez. Em Tel Aviv, logicamente, é sempre o foco, né, de maior atenção. E não sei, É. não sei o que te dizer. Ninguém sabe, E né? Ninguém está sabe. ruim, está ruim. É, afeta tudo, né, Ruth? Afeta tudo. Muito ruim, E não tem muito o que ruim. noticiar além disso, porque é uma situação que compromete a segurança externa, interna, e Sim, também a logicamente, imagem de Israel
pelo mundo. A imagem de Israel pelo mundo está destruída. Pois é, pois é. Que é um político, né? Que é a política? O que é política e o que é o ego. O ego, O, exatamente. O é, político é o só, ego. só eu. E Quer nada dizer, disso abala, né? é uma barra. Nada disso abala ele. Deve estar achando que não, imagina. Pela primeira vez hoje, o secretário lá do governo anunciou que provavelmente o Netanyahu vai encurtar a viagem de hoje para Berlim, que ele vai voltar amanhã, provavelmente, ou no máximo na sexta-feira de manhã, mas não vai ficar, porque as manifestações já começaram, ele ainda não chegou lá, as manifestações já É. começaram em Berlim Ai, meu Deus. contra ele. Melhor ele voltar para casa. Não, e depois o povo está achando que não é a hora. Não, com certeza não é. Não é a hora, não são reuniões importantes, ninguém quer Claro. fazer nenhum tipo de negociação com Israel, entendeu? Esse problema que está acontecendo com esses bancos americanos, dois bancos que faliram, um deles esse Silicon Valley Bank, onde um número enorme de, esses startups de Israel tinham contas nesse banco. Então, é uma situação realmente dramática, dramática. Tudo acontecendo junto, né? Tudo junto e misturado. Estão prevendo, estão dizendo também que isso pode ser um segundo 2008, né? Quando teve a crise. Eles dizem que não, que é completamente diferente do que estava acontecendo em 2008, mas todo mundo roda, e no fim diz que grande parte dos problemas econômicos mundiais dependem muito da psicologia. Quer dizer, quando tem muitos problemas outros que não significam, que não estão relacionados com a economia propriamente dita, mas levam os investidores a ficar com medo e retirar os investimentos. Aí pronto, aí É, começa, como eles dizem, a crise dominó. Cai um, vai é, mas, caindo todo. É essa situação. Por enquanto, aqui, os bancos aqui, por enquanto, estão normais. que bom, né? Agora, por Vamos ver até enquanto, quando. está. Espero que continue assim, né? Pior do que o Espera. que já está acontecendo, só mesmo uma crise econômica. Não, não, ninguém É. merece, não vai acontecer. Não, o É, negócio só é terminar com essas leis. Vamos ver o que vai acontecer. Esqueci de falar, o presidente Herzog, ele falou mais uma vez essa semana, no início da semana, dizendo que ele está em contato com profissionais do ramo, né? E que ele está preparando uma redação para fazer que é o que não tem aqui em Israel, que faz muita falta, uma constituição. Quer dizer, um conjunto de leis básicas que possam servir para a Knesset começar a debater e chegar à fase de fazer uma Constituição. Porque enquanto não tiver uma Constituição, e eles conseguiram, como conseguiram
votar ontem, no plenário, né, a primeira votação, essa lei que permite a Knesset não autorizar ao Supremo Tribunal de anular leis que tenham sido legisladas na Knesset, que o Supremo Tribunal tem esse direito. Eles fizeram agora uma lei que cancela esse poder. E, de modo que, se a situação continua nesse ritmo, realmente... Vai ter jeito. E o problema da comissão que vai eleger os juízes para o Supremo Tribunal, que eles conseguiram fazer passar a lei que diz que vai ter maioria nessa comissão de deputados da coalição. Sem comentários, Ruth, sem comentários. Melhor não falar nada, né? Ai, Ruth. Assim estamos, Assim estamos. Realmente Nada está bem. muito... Está uma situação realmente muito complicada. E o problema realmente é que não... O país como que está estagnado. Todo mundo fala, a campanha eleitoral toda do Likud, o que era baixar o custo de vida e melhorar os serviços de saúde Nada pública. disso tem sido feito, né? Mas nem falam, não, o negócio é que não é que não fazem, nem falam. Na Knesset ninguém fala nisso. Se abre o jornal, não tem nada a respeito disso. Nem fala da corona no jornal. Não tem, não existe mais nada. Só existem essas leis e vão aprovar as leis. Não E quem resolveram disse fazer. isso, quem disse aquilo, um tipo de discussão de baixo nível, Lamentável. não sei. Realmente muito difícil a situação. Bom, Ruth. As escolas, os professores da ginásio entraram agora em uma greve diferente, quer dizer, eles vão paralisar cada vez o número determinado de escolas em cidades diferentes. Não é uma greve geral, que eles estão sentindo que também eles não podem agora acabar de vez com o país também com greve geral de escolas. Então, eles vão fazer assim aos poucos. Umas escolas numa cidade, outras escolas em outra cidade, cada vez uma cidade diferente. Por enquanto, eles paralisaram todas as atividades que eram extraescolares. Isso parou. Mais alguma coisa boa assim? Não. Não falar. Estou impressionada com essas notícias. É melhor até não falar. Oh, meu Deus. Não sei nem como me despedir de você. Se eu falo, Ruth, eu sempre falo que tenhamos boas notícias. Tá difícil, né, Ruth? Escuta, mas a gente tem que desejar que tenha boas notícias. Vou desejar, então vou desejar. Ruth, o nosso próximo... Se daqui a pouco anunciarem isso, que eles iam explicar o porquê desse problema de segurança que estava atrasando a viagem do Netanyahu, se for anunciado, eu passo para você. Então tá bom. Vamos aí torcer, né, para ter alguma coisa boa. Foi difícil, hoje foi pesado. Tá bom, querida. Obrigada mais uma vez pelas informações. Tá. E estamos todos na torcida, com certeza. Dias melhores virão. Virão. Beijo, Ruth. Ok, tá. Um beijo. Tchau. Tchau.